Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fabiola e hoje estarei acompanhando vocês na nossa aula de matemática. Então, antes de iniciarmos a nossa aula, vamos para os nossos recadinhos. Você que está assistindo a aula pela TV, lembre-se de ir buscar e levar o seu material até a sua escola. É muito importante isso para que os professores tenham acesso às suas atividades, beleza? E você que está fazendo as atividades pelo Classroom, lembre-se de fazê-las, pois além de presença, ela vai contabilizar nota para vocês, beleza? Então vamos lá para a nossa aula. O que nós estudamos na aula anterior? Vamos relembrar um pouquinho? Então nós estudamos ângulos congruentes, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. E nessa aula nós vamos aprender sobre ângulos complementares. Mas o que são ângulos complementares? Então, vamos observar essa figura aqui. Nós temos o ângulo COB, que ele forma um ângulo reto de 90 graus. Mas entre eles nós temos um ângulo COB de 30 graus e o ângulo BOA de 60 graus. Juntos, eles formam esse ângulo maior, né, que é o de 90 graus. Então, ângulos complementares nada mais é do que um ângulo que a soma desses ângulos resulta em 90 graus. Então, vejamos aqui, ó, o ângulo que nós vimos anteriormente, 30 graus mais 60 graus, resultou no ângulo reto de 90 graus. Então, quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus, dizemos que os ângulos são complementares. Então, complementares, ângulos de 90 graus, beleza? Vamos fazer o primeiro exercício aqui. Vejamos. Calcule a medida de x nos seguintes casos, sabendo que esses ângulos são complementares. Como que nós sabemos se o exercício não está falando? Porque nós temos, lembra, ó, esse quadradinho aqui quer dizer que é um ângulo reto. Então, se é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Se nós temos dois ângulos, então só pode estar pedindo o complementar. Quem que complementa esse ângulo de 35 graus para nós obtermos 90 graus? Então, resolvam lá que nós já voltamos.
Voltamos. Vamos lá para a nossa resolução. Vocês conseguiram encontrar o complementar de 35 graus? Então, nós sabemos o quê? Sabemos que os ângulos de 35 graus e x são complementares. Por quê? Porque se eu somar os dois ângulos, eles vão nos dar um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Vamos aplicar o princípio aditivo das nossas equaçõezinhas lá. Vamos equilibrar a nossa balança para resolver esse exercício. Então, 35 graus mais x resulta em 90 graus. Como que nós fazemos para equilibrar a nossa balança? Faz diferença se eu tirar 35 de um lado e 35 do outro? Não faz, né? Eu estou colocando a minha balança em equilíbrio. Então, tirei 35 daqui, tirei 35 de lá. Eu tenho 35 e devo 35, fico com x só, né? E 90 menos 35 tenho que é 55 graus. Então, temos que o ângulo de 35 graus mais o ângulo de 55 graus são complementares. Por quê? Porque os dois juntos formam um ângulo de 90 graus, beleza? Agora, mais um exercício para vocês resolverem. A professora já passou aqui, mas voltamos lá. É a letra B agora. Calcule a medida de x nos seguintes casos. Também quero saber quais que são os ângulos complementares, mas antes disso, temos que descobrir quem que é o valor do x para depois descobrirmos quem que é o ângulo, não é mesmo? Será que eles são complementares? São sim. Por quê? Porque nós temos um ângulo reto aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Beleza? Então resolvam lá que nós já voltamos.
Voltamos, então vamos lá para a nossa resolução. Vejamos aqui. Então, nós temos dois ângulos complementares. Por quê? Porque somando os dois, eles formam um ângulo de 90 graus. Mas eu quero saber quanto mede cada um desses ângulos. Vamos lá para o quadro fazer a nossa resolução? Então, vejamos aqui. Eu sei que 3x mais 2x resulta em um ângulo reto, né, de 90 graus. Então, como que nós fazemos para resolver essa equaçãozinha? Podemos adicionar. Nós estamos falando da mesma coisa aqui, 3x e 2x. São as mesmas coisas, não é? Então, eu posso somar, posso adicionar esses dois juntos. Então, 3x mais 2x, eu tenho 5x. 5x igual a 90 graus. E agora, como que eu faço para resolver? Uso o princípio multiplicativo. Então, o que nós podemos fazer para nós equilibrarmos essa balança? Se eu dividir aqui por 5, também tenho que dividir o outro lado por 5. Por quê? Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é deixar a nossa incógnita sozinha, né? Então, 5 divididos por 5 só me resulta em x. E 90 divididos por 5, quanto que eu tenho? Tenho igual a 18. Então, nós temos que o nosso x é igual a 18. Mas, temos que descobrir ainda o 3x. Então, vamos substituir lá o 3 no lugar do x, vou pôr 18. E o 2 no lugar do x, vou pôr 18 para nós fazermos a nossa resolução. Vamos acompanhar aqui? Então, a professora deixou aqui no slide para vocês verem, né? Todos os passos, caso vocês sintam dificuldade para resolver, mas nós descobrimos que o nosso x é igual a 18. Agora, vamos substituir. Então, 3 vezes 18, nós temos que é 54 graus. E 2 vezes 18, nós temos que é 36 graus. E 54 mais 36 resultou em 90 graus. Portanto, a nossa balança está equilibrada. É um valor igual, né? Agora, mais um exercício para vocês resolverem. Vejamos aqui. Calcule a medida do ângulo CBD na figura. Então, eu quero saber qual que é este ângulo aqui, ó, CBD. Mas, para me descobrir esse ângulo, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que descobrir o valor do x, depois substituir o x e assim por diante, né? Nós temos que ângulo aqui? Temos um ângulo reto de 90 graus. Então, como que nós podemos fazer? O que nós já sabemos? Sabemos que x mais 30 mais x menos 10 resultou em um ângulo de 90 graus. Então, agora eu quero que vocês descubram o valor do x, substituam esse x para nós conseguirmos encontrar o ângulo, beleza? Resolvam lá que nós já voltamos.
Voltamos, vamos lá para a nossa resolução. Então, eu quero descobrir qual que é a medida do ângulo CBD. Mas, para resolvermos isso, sabendo que esses ângulos são complementares. Por que eles são complementares? Porque a soma desses ângulos vai me resultar em um ângulo de 90 graus. Vamos acompanhar com a professora aqui no quadro? Temos aqui o ângulo x mais 30 mais o ângulo x menos 10 igual a 90 graus. Por que igual a 90 graus? Porque os dois juntos formam um ângulo de 90 graus que são complementares. Vamos fazer a nossa resolução? Então, primeiro vamos eliminar o parênteses, né? Nosso primeiro objetivo. Então, mais com mais, vamos repetir essa parte aqui. Mais com mais, eu tenho que é mais. Então, mais x e mais com menos, eu tenho menos 10. Igual a 90 graus. Qual que é o próximo passo agora? Vamos juntar tudo que é parecido. Número com número, letra com letra, né? Então, nós podemos juntar x com x. 1x mais 1x, eu tenho 2x. Número com número, 30 menos 10. Eu tenho 30 e devo 10, eu vou ficar com 20 ainda, igual a 90 graus. E agora, qual o próximo passo para nós equilibrarmos essa balança? Vamos eliminar esse 20 aqui? O que vocês acham de nós atribuirmos menos 20 aqui e menos 20 do outro lado? Se eu tirar 20 de um lado e tirar 20 do outro, minha balança continua em equilíbrio. Então, se eu coloquei 20 e tirei aqui, posso eliminar. O que me resultou em 2x. 90 menos 20, como estamos falando em grau, né? Tem a bolinha do nosso grau. 90 menos 20, 70 graus. E agora, como que eu posso fazer para resolver? Minha balança ainda não está em equilíbrio totalmente. Por quê? Porque eu preciso deixar o meu x sozinho, que o meu objetivo aqui é descobrir o valor do x. O que eu posso fazer? Aplicar o princípio multiplicativo para equilibrarmos. Se esse 2 está multiplicando, eu posso dividi-lo também. Aí nós eliminamos ele. Então, só deixa a professora fazer aqui na parte de baixo para ficar mais fácil. 2x divididos por 2 igual a 70 divididos por 2. Então, deixamos em equilíbrio os dois lados. E agora, posso cortar aqui. 2 divididos por 2 é 1, então me resultou em x. E 70 divididos por 2, 70 reais dividido em duas partes, tenho 35. Então, o que eu tenho aqui? Que o meu x equivale a 35 graus, né? Vamos conferir aqui no slide? Vejamos aqui. Então, a professora fez a equaçãozinha com vocês lá, né? Adicionamos as duas incógnitas, né? Do x. Aí, tiramos o 20 do primeiro termo, que nos resultou em 2x igual a 70 graus. Então, a professora tem todos os passos aqui no slide também. E agora, usamos o princípio multiplicativo e dividimos por 2. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é eliminar o valor que está com o x, né? Para fazermos isso, a gente passou dividindo esse 2, cortamos aqui, vamos poder dividir lá, vai nos resultar em 35. X igual a 35. Sabendo que o x é igual a 35, nós podemos substituir esses valores para descobrirmos o ângulo CBD. Então, no lugar do x, eu vou pôr 35. 35 mais 30 me resultou em 65 graus. Então, temos que o ângulo CBD é igual a 35. Ah, mas eu também quero descobrir quanto que é o ângulo CBA. Como que nós fazemos?
No lugar do x, vou pôr 35, né? Porque foi o que nós descobrimos. 35 menos 10 é igual a 25 graus. Então, nós temos que 65 mais 25 é 90 graus. Ou seja, a nossa balança aqui está em equilíbrio, né? Uma sentença verdadeira, beleza? Agora um exercício para vocês pensarem mais um pouquinho. Vejamos aqui. Qual é o valor, vejamos aqui, do triplo do complementar de um ângulo de 66 graus? Lembre-se que nós estamos falando de um numeral multiplicativo correspondente a 3. Por quê? Nós estamos falando de triplo. 3 vezes estamos multiplicando esses valores. Beleza? Então, resolvam lá que nós já voltamos. Voltamos, pensaram? Essa deu um nozinho, né? Mas vamos lá para a nossa resolução. Então, eu quero saber o triplo de um número que é complementar. O que é complementar mesmo? Complementar é um ângulo de 90 graus. Então, qual é esse número que multiplicado por 3 é o triplo? Resulta em um complementar de 66. Como que nós podemos fazer essa conta para a gente ter essa resolução? Então, o triplo de um número é igual ao complementar menos 66. O que nós vamos resolver aqui primeiro? Vamos resolver o que está entre parênteses, né? 90 graus menos 66, nós temos que é 24 graus. E 24 graus vezes 3, nós temos que é 72 graus. Então, o triplo do complementar de um número é igual a
do ângulo, né, de 66 graus é igual a 72 graus. Então, temos aqui toda a nossa resolução. Mais um exercício para vocês resolverem e pensarem mais um pouquinho. A medida de um ângulo é igual à medida do seu complementar. Quem que é o complementar? 90 graus. Quanto mede esse ângulo? Então, quem que é esse complementar mesmo? Complementar de um número é 90 graus menos o x. Beleza? Resolvam lá que nós já voltamos. E aí, resolveram? Então vamos lá ver a nossa resolução? Então, a professora vai reler com vocês. A medida de um ângulo é igual à medida do seu complementar. Eu sei quem que é esse ângulo? Não sei, né? No exercício anterior nós sabíamos quem que era. Agora, não sabemos. Quanto mede esse ângulo, será? Então, vamos lembrar que o complementar de um número x, né, é 90 menos o x. A professora colocou uns passo a passo aqui para a gente resolver. Vejamos aqui. Não sabemos qual é o valor do ângulo, portanto, vamos chamar de x. Quando a gente não conhece um valor, nós colocamos uma incógnita, né? Nesse caso, a nossa incógnita aqui, vamos chamá-la de x. Nosso segundo passo. A medida desse ângulo é igual à medida do seu complementar. Quem que é um ângulo complementar? Um ângulo complementar é um ângulo de 90 graus. Então, é a medida do seu complementar. 90 menos x. E agora, como que nós fazemos essa resolução aqui? Vamos lá? Vamos fazer no quadro com a professora?
Então, nós temos que x é igual a 90 menos x. Como que nós fazemos para resolver isso daqui, professora? Vamos equilibrar a nossa balança, né? Qual que é o nosso objetivo? Eliminar este x daqui. Como que nós temos que fazer? Se eu colocar um x aqui, e se eu colocar um x aqui, né? A professora vai colocar aqui. O que aconteceu? Continuou a minha balança em equilíbrio. Por quê? Coloquei um x aqui e coloquei um x do outro lado da igualdade. E agora, para nós fazermos essa resolução, x mais x eu tenho que é 2x. 90 graus. Tem com quem eu eliminar ele? Não tem, né? Então, vamos deixar o 90 quietinho aqui. E agora, eu devo x e tenho x. Então, se eu devo 1 e tenho 1, o que acontece com eles? Eu posso eliminá-los. O que me restou? 2x igual a 90 graus. Como que eu posso fazer? Posso usar o princípio multiplicativo, né? E pegar esse 2x, que o meu objetivo é deixar esse x sozinho, e dividi-lo por 2. Então, qual que é o próximo passo aqui? 2 divididos por 2 me resultou em x. 90 graus divididos por 2. 90 reais dividido em duas partes, eu tenho que é 45 graus. Então, descobrimos o valor do nosso x? X é igual a 45 graus, não é mesmo? Então, vamos olhar a nossa resolução aqui no slide? Então, a professora tem todos os passos aqui. Primeiro, usamos o princípio aditivo, né, da nossa equação. Então, equilibramos a nossa balança, adicionamos um x de um lado e adicionamos x do outro. Depois obtivemos 2x igual a 90 e utilizamos o nosso outro princípio, que é o princípio multiplicativo. Para que a gente faz isso? Para a gente ter equilíbrio dos dois lados, equilíbrio na nossa balança. Aí dividimos por 2 e nos resultou em 45 graus. Então, nós temos que x é igual a 45 graus. Vamos fazer mais um exercício? Então, esse é um exercício da prova Paraná. Uma torneira possui o sistema de abre e fecha, como apresentado no desenho abaixo. Então, assim ela está fechada. Se eu faço esse giro, ela vai ficar aberta. Então, eu quero saber, para abrir essa torneira, como indicado no desenho, o giro feito é de quantos graus? Será que esse giro será de 45 graus? Esse giro de 90 graus? Lembra, né, que 90 graus é 1/4 de volta. Esse giro é de 180 graus? Será que esse giro é de meia volta? Ou esse giro é de uma volta completa, de 360 graus? Resolvam lá, dêem uma pensadinha que nós já voltamos.
Voltamos, vamos lá para a nossa resolução. É muito importante quando nós temos um exercício, a gente analisar essas alternativas, né? Para a gente ver qual cabe a esse exercício. Vejamos aqui. Então, eu quero saber como que eu faço para mim deixar essa torneira aberta. Qual que é esse giro que eu faço aqui? Será que esse giro é de 360 graus? Nós sabemos que 360 graus é uma volta completa, né? Então, nós iríamos pegar a nossa torneira aqui, né? Nosso gancho da torneira e iríamos dar a volta completa, voltaríamos no mesmo lugar, não é mesmo? Uma volta de 180 graus. 180 é meia volta. Então, vamos pegar aqui o nosso gancho da torneira, nós viríamos até aqui. Será? Não. Para ela ficar aberta, ela forma este ângulo aqui. Este ângulo é parecido com quem? Este ângulo me representa um ângulo de 90 graus, não é mesmo? Deixa a professora pegar aqui o passador, né? Então, este ângulo representa um ângulo de 90 graus. Então, qual que é a nossa resposta certa? Ó, o professor até fez o desenho aqui, ó. Então, aqui ela se mantém fechada. Se eu fizer aqui, se eu der 1/4 de volta com ela, eu tenho 90 graus e essa torneira estará aberta, beleza? Então, lembrem-se de abaixar, né, o Matifique, falar com seu professor para ele te ajudar, né, lá na sua trilha de aprendizagem, para que você consiga estar acompanhando os jogos aqui com a gente, beleza? Então, nossa aula está chegando ao fim. O que nós vimos na aula de hoje? Nós estudamos sobre ângulos complementares. Quem que são esses ângulos complementares? Que a soma desses ângulos resulta no ângulo de 90 graus. Foi isso que a gente fez nesta aula, né? E na próxima aula, o que nós vamos estudar? Ângulos suplementares. O que é ângulo suplementar? É o ângulo que as medidas resultam no ângulo raso. Quem que é o ângulo raso mesmo? Um ângulo de 180 graus. Então, eu aguardo vocês para a nossa próxima aula, para nós aprendermos sobre ângulos suplementares. Beleza? Até a próxima aula, pessoal!